alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula de português. E hoje nós iremos começar um assunto novo, tá? Vocês nunca estudaram este assunto que eu irei apresentar durante todo o vídeo para vocês. É chamado de estrutura das palavras, mas para que eu entre realmente no assunto, é necessário que venhamos conhecer o estudo linguístico sobre isso aí, tá certo? Então, ó, toda língua passa por dois processos, que tem por objetivo a ampliação do vocabulário. Ou seja, a derivação, que acontece numa palavra só, e a composição, que ocorre quando se combinam uma ou mais palavras. Derivar, vocês já ouviram essa palavra quando a gente estuda adjetivos, estudamos substantivos neste ano, mas no ano passado vocês viram adjetivos, substantivos, né? Que são palavras que existem as derivadas e as primitivas. Então, na estrutura das palavras, existe a derivação, que são vários tipos que nós iremos ver hoje ainda, e a composição, que são as junções daquelas palavras para formar outras palavras. Então, as palavras podem ser divididas em partes, que são chamadas de morfemas. Okay? Eles são as menores unidades significativas e são indivisíveis, ou seja, elas não se dividem, de acordo com sua função na palavra. Os morfemas são compostos dos elementos a seguir. Então, eu fiz um diagrama, tá certo? Para que vocês possam entender o conjunto destes morfemas, que são as partes mínimas das palavras. Por isso que eu digo que vocês nunca estudaram a palavra desse contexto, tá? Fragmentada, porque hoje eu irei apresentar a palavra de uma forma fragmentada para vocês. Então, prestem atenção. A estrutura das palavras são formadas por radical, vogal temática, que a junção dessas duas forma o tema, as desinências, que vocês também vão saber as definições mais adiante, e os afixos. Estes afixos, vocês já trabalham em sala de aula, tá? Vocês não sabem a definição. Sufixos e prefixos, que vocês usam diariamente. Eu uso nas minhas aulas e vocês constantemente quando estão com os livros ou lendo algum outro tipo de informação. Então, a estrutura das palavras, elas são basicamente neste contexto que eu estou apresentando para vocês aqui nesse diagrama, nesse gráficozinho. E aqui eu coloquei uma tabela com as informações necessárias para que vocês não se confundam, tá certo? Lá naquele gráfico eu apresentei para vocês o radical. Aí aqui eu digo assim, parte que não varia na palavra. Eu coloquei aqui aprisio, né? Eu botei aqui uma palavra bem grande, desaprisionar, ok? O radical que está presente nesta palavra aprisionar é aprisio, ou seja, é aquela parte da palavra que não vai mudar independente de outra que irá surgir deste radical. Por exemplo, lá eu botei desaprisionar, mas pode existir a palavra aprisionar. Olha aí, o aprisio se repete. Ou seja, eu vou dar outro exemplo. Partir. Quando vocês vão estudar verbo, vocês estudaram verbo ano passado, vocês percebem que tem uma parte na palavra que ela vai se repetir em todas as conjugações, os verbos regulares. Partir. Eu parto, tu partes, ele parte. Olha só, o parte, até o T, ele é idêntico. Com a palavra casa. Casa, casamento, casinha, olha só. Até o S, ela é igual nestas três palavras em que eu falei, não é? Que eu citei. Então, esta parte que não muda, ela é chamada de radical. Então, memorizem isto, tá? É a parte da palavra que não muda independente das suas variações. Isso acontece muito nos verbos regulares. Vocês estudaram no passado comigo. E eu ensinei esta parte do radical para vocês, então vocês já devem estar relembrando, né? Aí, após o radical, vem a vogal temática.
A vogal temática, gente, é aquela vogal que ela se une ao radical. Desaprisionar. Olha só, a parte vermelhinha, o A, que eu coloquei em destaque aqui, é a vogal temática. Desaprisionar. Aprisionar. Então, esse A, né? O A é a vogal temática dessa palavra. E o tema, professora? O tema é a junção do radical mais esta vogal temática. Olha só, desaprisionar, né? Então, o radical acrescido da vogal temática. Então, é o conjunto, tá certo? Esse conjunto aqui todinho, ó, menos o R ali, ó, que vai se chamar de tema, que é o radical, aquela parte que não muda, mais a vogalzinha, que vai estar ali coladinha com ela, indicando o tema. Aí vem os afixos. Eu creio que vocês nunca ouviram, né, alguém falar em afixo, né, gente? Pelo menos nessa faixa etária dos estudos de vocês. Mas aí eu explico para vocês. Os afixos são aqueles complementos que se colocam nas palavras, seja ela no início de uma palavra ou no fim de uma palavra. E esses afixos, eles têm nome, gente. Eles são chamados prefixo, se vier antes daquela palavra primitiva, ou sufixos, se vier depois daquela palavra primitiva. Eu dei aqui o exemplo de mesmo verbo desaprisionar, em que aqui eu coloquei de vermelho des e o nar. Desaprisionar. Des é o seu prefixo. Ou seja, o tipo de afixo que vem antes, tá certo? Porque o prefixo pré já está dizendo, pré é o que vem antes. E aprisionar, o nar é o sufixo dessa palavra, ou seja, aquele afixo que vem depois da palavra primitiva, dando sentido a ela. Okay? Então, estes são chamados de afixos. Desinência. A desinência, gente, ela está diretamente ligada às conjugações dos verbos. Aí, o elemento que indica a variação das palavras, ou seja, ela vai indicar as variações, se está no singular, se está no plural, se é feminino, se é masculino. Ela vai indicar desinência de nome, tá? Desinência de número. Aí, tem dois tipos, né? Desinência, número pessoal, desinência, modo temporal. Tempo, número. Então, vocês irão ver uma tabelinha que eu fiz mais adiante. Vogal ou consoante de ligação. Estas duas foram acrescentadas basicamente após o novo acordo ortográfico. Por exemplo, a palavra girassol. Antes tinha um hífen. Quando tirou-se este hífen, acrescentou-se um S. Então ficou girassol pegado, girassol com dois S. Então este Szinho extra é chamado de consoante de ligação. Da mesma forma, também acontece com palavras que se juntam para formar outras. Foi no caso de desaprisionar. Então, a vogal de ligação aí é o O. Ó, desaprisionar. Então, o O está ligando a palavra desaprisi ao nar, e formou a vogal de ligação. Está entendendo, né? Eu expliquei bem devagar, justamente para que não ocorra uma certa confusão, já que o assunto vocês estão estudando agora pela primeira vez. Bem, aqui eu coloquei o tema, tá? Para vocês não esquecerem, que é formada do radical, que é aquela parte da palavra que não muda, mais uma vogal temática, que é justamente aquela vogal que vai dar sentido àquela palavra, seja ela num verbo ou em um nome. Aí aqui eu coloquei um exemplo. Casa, ó, até o S seria o radical, o Azinho, a vogal temática. Os dois, quando se juntam para formar uma palavra, ela vira um tema. A mesma coisa aqui, no verbo, eu usei um nome, tá? Usei um substantivo. Comprar. Ó, até o R aqui é chamado de radical. Este Azinho, pelo qual vai se unir a palavra compra, é o tema, tá? O R aqui não vai contar. Isto para verbos, tá, gente? Não para substantivos. E a próxima
foi o gráficozinho que eu disse a vocês, a tabelinha pela qual eu falo das desinências. Eu usei o verbo escabeçavas, tá? Ele está devidamente separado, tá? Porque os morfemas estão bem distintos. A primeira parte do verbo é o seu prefixo. Lembra dos afixos que eu disse para vocês? O que inicia uma palavra, prefixo, o que termina uma palavra, sufixo, para complementar. Então, aqui, a palavra central, gente, de escabeçavas é cabeça, não é mesmo? Então, foi acrescentado o es, cabeça, ó, escabeçavas. O es é um prefixo, é um afixo que inicia a palavra escabeçava. Então, prefixo. Cabeça. Qual é a palavra que se repete aí, gente? Cabeça. Até cedilha. É o radical. A vogal que está próxima a ela, vogal temática, né? Que juntando estes dois, vira o que, gente? O tema. Aí vem aqui, ó, vás. Também está dividido. Esse vá aqui é uma desinência. E o S também é outra desinência. Então, aqui o vá é chamado de desinência modo temporal porque está indicando o tempo e o modo deste verbo. Ele está no pretérito, né? Escabeçavas já passou, indicando o tempo. E o modo pretérito é imperfeito do indicativo. Então, por isso, chama-se de desinência modo temporal. Já o S aqui, tá sozinho, né, gente? Também é uma desinência, que vai indicar o número pessoal, ou seja, ele vai indicar o número, singular ou plural, e a pessoa, gente, se é feminino ou masculino. Então, aqui, ó, o S, ele está indicando que este verbo, ele pertence à segunda pessoa do singular, né? O número e a pessoa. Então, segunda pessoa do singular. O S está determinando isso. Então, a desinência de número e pessoa é o S. E a desinência de modo, tá? Modo indicativo e tempo, pretérito imperfeito. Então, estas são as desinências. É um pouquinho mais difícil, né? Porque você vai ter que relembrar. Eu aconselho você já vai estudar em verbos também, as conjugações verbais. Vocês podem até treinar, gente. Isto aqui que eu fiz aqui, ó, no slide. Vocês podem treinar, pegar vários verbos e separá-los para que vocês possam memorizar as etapas que eu estou apresentando agora. Aí, nós vimos a primeira parte, né? Nós vimos a parte da estrutura da palavra, ou seja, aquele diagrama que eu apresentei logo no início aqui, ó. Eu expliquei um por um para vocês. Agora, nós iremos ver esta parte do processo de formação de palavras mais detalhadamente na formação das palavras, especificamente. Então, a formação da palavra, a estrutura da palavra é aquela que eu apresentei para vocês, são aquelas. E a formação, como é que as palavras elas são formadas na estrutura gramatical? Aqui eu coloquei um esqueminha em que, lembra lá no início que eu disse assim, é composta por derivação e composição, ou seja, as palavras elas são derivadas de outras e também são compostas por junções de outras palavras para formar uma nova palavra. Então aqui eu apresento primeiro derivação. E nesta derivação eu coloquei as partes pelas quais vocês irão aprender. Então, a derivação, o nome já está dizendo, né? São palavras derivadas que se unem umas às outras. Então, aqui, ó, por fixação. Por a fixação existem 4 tipos, tá? A fixação, gente, vem dos afixos. Lembra dos afixos que eu falei para vocês? Que referiam-se às palavras que vem antes, né, o prefixo, né? A partezinha que vem antes do radical e aquela partezinha que vem após o tema, ou seja, aquela parte da palavra formada. Então, é a fixação. Então, dentro destes afixos, tem prefixo ou prefixação, tá? Eu coloquei um exemplo aqui de subchefe. Olha aí, chefe, né?
é um tema. Por quê? Está formado do radical mais a vogal temática. Aí eu coloquei um prefixo, um afixo que vem antes, chamado de prefixação. Aí eu usei outro exemplo para a sufixação. Olha, para vocês não esquecerem, lembre-se que pré vem antes, tá? Você pode usar até palavras que usam pré, por exemplo, pré-escola. Pré-escola, pré-escolar, antigamente chamava-se de pré-escola porque vinha antes do primeiro ano, não é mesmo? Então, lembre que pré lembra antes. E sul, o final, né, gente? O sul. Rio Grande do Sul fica onde? No sul do no mapa você vai ver o Rio Grande do Sul lá embaixo, né? No final. Então, o sufixo lembra o fim, final, tá certo? Então, eu usei aqui um exemplo, ó. Pobreza, né? Sufixação, ou seja, a parte final da palavra, né? Usar, que está referente ao sufixo. Agora vem a prefixação e sufixação. Ou seja, é quando você tem o prefixo e o sufixo ao mesmo tempo em uma palavra para formar uma derivada. A palavra aqui, matriz, ou seja, primitiva, é feliz, tá? Feliz. Aí eu juntei o infelizmente. Então, olha, percebam que existe o prefixo e o sufixo mente juntos em uma única palavra. Então, desta forma é denominada prefixação e sufixação. A outra forma de derivação é a parassíntese, que também é parecida com esta de prefixação e sufixação. Nós colocamos também prefixos e sufixos. A palavra que eu coloquei aqui foi envelhecer. Lembra o quê? Velho, né, gente? A palavra principal, velho. E derivou o quê? Envelhecer, tá? Então, aqui eu coloquei um prefixo, né, em e ser, o sufixo. Mas, creio que algum de vocês deve estar em dúvida, porque como é que vocês vão identificar quando for prefixação e sufixação e parassíntese? Eu vou dizer uma dica para vocês, tá? Quando for prefixação e sufixação, você pode retirar uma das partes, ou seja, você pode retirar um prefixo ou o sufixo da palavra que ela vai continuar existindo na língua portuguesa. Por exemplo, infelizmente, se eu tirar o prefixo in, vai ficar felizmente. Ou se eu tirar o mente, fica o infeliz. Olha mesmo, então as duas formas existem na língua portuguesa independente. Já para a síntese, não. Se eu retirar um dos afixos, não vai existir na língua portuguesa. Exemplo, envelhecer. Se eu tirar o em, vai ficar envelhecer. Vocês conhecem essa palavra no dicionário? Não, né, gente? Ou, se for o contrário, envelhe. Se eu tirar o C, também não vai ter sentido, vai ficar uma palavra incompleta. Então, esta é a diferença que você tem do sufixo da parassíntese para a prefixação e sufixação dentro da derivação. Ok? Então, apresentei para vocês a afixação, ou seja, quando os afixos eles existem. Agora, vem o outro tipo de derivação, gente, que é a derivação imprópria e a derivação não afixal. A derivação imprópria, olha, eu coloquei aqui um exemplo. Olhar. Elas estão escritas da mesma forma, não é mesmo? Tanto na pronúncia como na grafia. Porém, elas são de classes gramaticais diferentes. Existe o olhar verbo, tá? O olhar, ele olhou, né? O olhar, ou olhar nome. Eu posso dizer assim, o olhar romântico do rapaz, este olhar é um substantivo, eu usei um artigo antes. E se eu disser olhar nos olhos, estou vendo, lembra o verbo ver, não é mesmo? Então é um verbo. Quando ocorrer isto, gente, é chamada de derivação imprópria, ok? E a derivação não afixal é trocar. Ou seja, diminuir essa palavra, ou seja, trocar é um verbo no infinitivo. E quando você vai pronunciá-la numa frase, em algumas conjugações, você vai retirar esse R. Então, ele vai ficar troca. Aí, dessa troca vem qual? Troco. Olha só.
chamada de derivação não fixada. Então aqui vocês viram as formas existentes de derivação na língua portuguesa. O próximo slide fala da composição, que também faz parte da formação de palavras, gente. Composição lembra composto, né? Lembra junção. Então, dentro da composição, vai existir dois tipos. Diferentemente da derivação, que vocês viram, várias. Então, a composição é o processo de formação de palavras chamadas compostas, a partir de mais um radical. Ou seja, a junção de duas palavras, sejam elas justapostas ou envolvidas, aglutinadas. Então, aqui, ó, composição por justaposição. Junção de radicais em que ocorre alteração fonética, em que sem ocorrer alteração fonética. Exemplo, couve-flor, guarda-roupa, guarda-civil, passatempo, girassol. Ah, mas vocês perceberam que nos exemplos que eu citei, existem umas com hífen e outras sem hífen. Mas o sentido original de cada palavra existe, permaneceu. Exemplo, couve-flor, olha, eu usei duas palavras, não é mesmo? Couve, flor, dois substantivos para formar uma coisa, um objeto, não é isso? Eu usei o hífen, não modifiquei as palavras em questão, elas estão no contexto original. Já aqui, ó, passatempo, não existe hífen, né? São palavras que são escritas bem juntas para formar algo. Mas, mesmo sem o hífen, elas não se modificaram, apenas o sentido que mudou, mas a forma de escrita continua a mesma. Agora, igual ao girassol aqui, ó. Lembra que quando eu estava ensinando a estrutura das palavras no slide anterior, eu falei que com a nova ortografia o hífen saiu de algumas palavras e acrescentou-se uma vogal ou uma consoante de ligação. Exatamente aqui no girassol, acrescentou-se outro S. Ó, girassol aqui está com dois S. Este S extra é chamada de consoante de ligação. Já a composição por aglutinação, olha só, gente, aglutinar-se, envolver-se, tá? Misturar-se. Então é quando esta palavra ela mistura-se com a outra, perdendo uma partezinha dela. Vamos ver os exemplos? Aguardente, ó, planalto. Aqui, água, dente. Água mais ardente. Olha só. Já planalto, plano mais alto. Planalto é um plano alto. Então eu juntei duas palavras, né? Aqui plano mais alto, porém eu tirei o O. Tá vendo? Eu coloquei aqui, ó, tirei o O de plano e emendei o que sobrou, mas a palavra alto e ficou planalto. Aqui, água ardente, já foi diferente, né, gente? Eu posso dizer que foi água mais dente? E esse R? Um R aqui no meio, consoante de ligação. Então, por aglutinação, ela tanto pode retirar um morfema, uma letra, né, desta palavra, ou acrescentar uma consoante ou uma vogal de ligação para que essa palavra tenha sentido. Então, a diferença, gente, de justaposição e aglutinação é esta. Justaposta. Lembre-se que justa, de posto, ao lado. Justaposta significa lado a lado. Então, são palavras que estão juntas para formar outro significado, mas elas não perdem o seu sentido original, da escrita. Já aglutinar-se, não. É envolver-se, misturar-se. Então, eles perdem uma letra da palavra original, em uma das palavras, ou acrescenta-se uma consoante ou uma vogal de ligação para surgir a aglutinação. Então, estes foram os exemplos que eu dei em relação à composição. Ok? Então, nesta parte, vocês viram a parte gramatical, né? Estrutura das palavras, mais a formação delas. E agora, nós vamos ver os gêneros textuais envolvidos neste capítulo. Vamos começar com a declaração, que nada mais é, né, um documento que pretende manifestar algo com valor de verdade. Ou seja, você vai declarar algo, você vai dar uma satisfação. Na maioria das vezes, as declarações são para você apresentar por escrito algo algo sério. Por exemplo, você sempre vê às vezes declaração na escola.
Esta declaração é para a carteira de estudante, ou seja, para comprovar que você é estudante do CBB. Por esta razão, eles pedem esta declaração. A mesma coisa são nas faculdades, em órgãos públicos, que você necessite comprovar aquilo que você está falando, que aquilo ali é verdade. Aí você pede esse documento chamado declaração para que possa comprovar que ali é verdade, que o que você está dizendo é verdade. Ok? E dentro dessa declaração existe o texto didático, né, que esclarece ao leitor determinado assunto. Pode apresentar elementos não verbais ou verbais, a depender da instituição. Expõe conhecimentos relacionados a uma área específica, né? Seja ela numa escola, numa universidade, numa repartição. A declaração, quem vai dizer o conteúdo dela é a repartição, é o ambiente, onde você está inserido, que vai determinar, que vai comprovar que você está falando a verdade. Ainda, tá? Dentro do capítulo de vocês, surgiu um novo gênero, gente. A agenda, aliás, a agenda existe há muitos anos, não é mesmo? Mas o capítulo de vocês especificamente fala sobre um tipo específico de agenda, a Agenda 21. Vocês vão ver com detalhes também as definições que estão encontradas no livro, então não deixe de ler o capítulo, tá certo? Aqui eu coloquei no slide um resumo da explicação. A Agenda 21 é um compromisso voluntário dos países que participaram da Conferência Mundial sobre o Desenvolvimento e Meio Ambiente, promovida pelas Nações Unidas em 1992. Faz um tempinho, né, gente? Mas ela está valendo até hoje relacionado ao meio ambiente. O que contém nesta Agenda 21? Aí aqui eu fiz um breve resumo sobre isso, porque tem bastante coisa, porém eu alanquei só aos mais importantes. A proposta da Agenda 21 brasileira é resgatar a capacidade de planejamento do país, promove ações de planejamento regional em bacias hidrográficas, otimizando o recurso de água, ou seja, eles vão analisar, vão estudar uma maneira melhor de distribuir esta água. Também demanda ações sensoriais e institucionais, ações que envolvem o meio ambiente, atua de baixo para cima e pretende criar interações entre grupos que participam da vida pública, ou seja, eles envolverem as pessoas nestes meios, incentiva uma ciência cidadã ativa e propositiva, visa um novo modelo de desenvolvimento mundial. Então, justamente esta última frase aqui é que a Agenda 21 faz parte exclusivamente, tá, deste contexto, ou seja, do desenvolvimento mundial, baseado, gente, no meio ambiente, a preservação do meio ambiente. Então, ela foi criada justamente nesse período, tá? Para que todos os países envolvidos possam fazer parte desta agenda e assumir os compromissos inseridos nela. Agora, como eu terminei o capítulo, né, de explicar para vocês o último capítulo do livro, vem as atividades, tá? Aí aqui eu apresento as páginas para vocês, 54 e 55, referentes à compreensão do texto, que tem lá, tá certo? Porque a Agenda 25 também está envolvida. Tem uma realidade aumentada, gente, na página 49, eu quero que vocês olhem lá. Se for uma atividade no quiz, vocês respondam, se não, se for um texto para ler, leiam com atenção, tá certo? Nos próximos vídeos eu irei justamente apresentar tudo que eu estou falando aqui e corrigir os exercícios. E os exercícios de gramática sobre a estrutura das palavras e formação delas, nas páginas 61 e 62, 66 até 68. Então vocês vão ter aí final de semana, vão ter esse tempo todo para fazer as atividades que nos próximos vídeos eu irei corrigi-los. Então, tchau, 7º ano, fiquem com Deus.